Olá pessoal, nesse módulo vamos falar sobre o departamento pessoal, das suas atividades, do que é sua responsabilidade e como ele contribui para o trabalho da contabilidade e das empresas. Na contabilidade existe o departamento pessoal, ele é responsável pela gestão dos funcionários, também cabe a este departamento a elaboração de todos os recibos, impostos trabalhistas e comunicação com os órgãos públicos. Dentre as atividades do departamento pessoal, temos a admissão de funcionários. A admissão é a formalização do contrato de trabalho e inicialmente é requerido ao colaborador a apresentação dos documentos de identidade, de comprovante de residência, carteira de trabalho e título de eleitor. O ideal é que tudo isso seja entregue com 2 dias de antecedência do início de suas atividades na empresa. Com isso, o departamento pessoal consegue fazer a formalização em seu sistema, fazer a comunicação dessas informações com o governo e, consequentemente, fazer todos os contratos de trabalho, toda a documentação que deve ser assinada por ambas as partes, tanto pela empresa como pelo o funcionário, né? E após a assinatura desses documentos, início de trabalho, tem o contrato de experiência, que o funcionário ele tem que ficar empregado por no mínimo 90 dias. O empregador, claro que o empregador pode optar por antecipar, né, via contrato, mas obrigatoriamente ele deve permanecer com o funcionário por no mínimo 90 dias. E assim, com relação ao contrato de experiência, esse contrato de experiência, o ideal é que se mantenha por 90 dias, mas se uma das partes romper com a outra, existe uma indenização, né? Porque se eu contratei você para trabalhar para mim no mínimo por 90 dias, esses 90 dias tem que se ter uma garantia tanto para eu como para você que é empregado. Nesse caso, quando uma das partes rompe, a outra deve indenizar a outra parte, né? Da parte de empregado, isso já é cabível na lei e está por via de jurisprudência. Está por via de jurisprudências já dos tribunais que se passaram por esse tipo de situação, deram a causa ao empregador e cabendo ao empregado a pagar o que faltava para cumprir esse período de 90 dias. Já da parte do empregador que contratou o funcionário e o, e, e o demitiu antes dos 90 dias, a mesma coisa. Tem que se pagar o restante dos dias que se faltava para cumprir os 90 dias de experiência. Férias, vamos falar de férias, que é uma das outras atividades, do departamento pessoal. Férias. Funcionário que trabalhou 12 meses sequentes, ele tem direito a 30 dias de descanso remunerado, que são as férias. Isso está previsto em lei que obriga a empresa a conceder esses dias. E quando a empresa ultrapassar os 23 meses, ou seja, mais de 2 anos, sem ceder as férias aos funcionários, ela é punida. Ela deve pagar em dobro a respectiva remuneração e 5% do salário mínimo por dia de atraso. Isso está previsto na CLT no artigo 137. O aviso de início das férias deve ser dado com 10 dias de antecedência. A remuneração deve ser paga com 3 dias de antecedência do início. As férias não podem ser iniciadas nos finais de semana e feriados, né? As férias devem ser iniciadas no mínimo com 2 dias de antecedência desses dias. E é possível parcelar o período de férias em até 3 vezes, desde que um dos períodos seja igual ou superior a 14 dias e que os outros tenham no mínimo 5 dias. A remuneração das férias
e a base de cálculo sempre é igual à última remuneração, salvo nos casos de remuneração variável. Neste caso, será a média das últimas 3 remunerações, sempre considerando a remuneração bruta. O funcionário também recebe o equivalente a 1/3 desta remuneração. Nos dois casos, tanto quando o salário é fixo quanto o salário é variável, existe 1/3. O salário mais 1/3 são correspondentes à remuneração de férias bruta, ok? E é permitido que o funcionário, se assim desejar, venda ao empregado no máximo 10 dias de suas férias. Chamamos isso de abono pecuniário. Todos os procedimentos relacionados a férias devem ser formalizados em recibos padronizados, contendo as informações importantes e necessárias, assinada pelo empregado, e também haverá registro das férias na carteira de trabalho. Demissão. É permitido que, a qualquer momento, o empregado ou empregador rescinda o contrato de trabalho. Existem inúmeros motivos que isso pode acontecer. Vamos focar nos mais rotineiros. Dependendo de demissão por parte do empregado, a rescisão sem justa causa pelo empregador. Então, são duas partes que nós vamos tratar: demissão por parte do empregado e rescisão sem justa causa. Pedido de demissão por parte do empregado. Neste caso, pode ser sem justa causa. Sendo assim, o empregado tem de avisar o empregador com antecedência para que seja cumprido o aviso de 30 dias trabalhados. Caso contrário, o empregado tem que pagar ao empregador o valor igual a 30 dias de aviso, salvo se for provado o início de trabalho no período, não sendo possível este cumprimento. Ou seja, o empregador que pediu demissão sem aviso prévio precisa sair de imediato. Esse empregado, ele tem que pagar ao empregador, ou seja, pagar à empresa que o contratou 30 dias de salário. Esses 30 dias eles serão descontados na sua rescisão, né? Salvo em caso contrário, quando o funcionário ele foi contratado por uma outra empresa, né? E nesse caso ele não consegue cumprir os 30 dias nessa empresa que ele estava anteriormente. Desta forma, ele deve justificar via documentos formais estas informações, que não é possível cumprir o aviso prévio, e assim não será descontado em sua rescisão o aviso prévio de 30 dias. Pedido de demissão por parte do empregador por justa causa. Estes são, este não é tão comum de acontecer, mas neste caso é obrigatório que cumpra o aviso prévio e normal é mediado por via de justiça do trabalho. Nesses casos de demissão por justa causa, o empregador deve sempre se munir de provas que justifiquem a justa causa, porque possivelmente isso vai ser rolado na justiça e essas provas serão decisivas na determinação do juiz do trabalho. Demissão sem justa causa pelo empregador. Neste caso de demissão sem justa causa pelo empregador, deve ser avisado com antecedência ao funcionário para que cumpra os 30 dias de aviso prévio. Não sendo concedido o aviso prévio, este deve ser indenizado ao funcionário, ou seja, esses dias serão pagos aos funcionários. O período de aviso prévio também farão parte da remuneração de 13º e férias, proporcionais que serão pagas na rescisão. Da mesma forma que eu acabei de explicar, quando o empregador pede demissão e não cumpre os 30 dias, deve pagar para a empresa. Do mesmo jeito é quando a empresa demite o funcionário e não dá o aviso prévio. Nesta situação, a empresa deve pagar para o funcionário o equivalente a 30 dias de trabalho. E também essa remuneração será paga na sua rescisão. Vou falar um pouco mais sobre demissão por justa causa, porque é muito importante saber os motivos a que se dá a justa causa. Porque
Neste caso, o funcionário ele é muito penalizado, né? Ele perde os proporcionais que é pago em sua remuneração, os proporcionais de férias, tal, perde a multa do FGTS, perde o direito de sacar o FGTS e também não recebe o seguro-desemprego. Ou seja, a penalização é forte com o funcionário que é demitido por justa causa. Então, vou destacar aqui os motivos que se dá uma justa causa. Ato de improbidade, furto ou desvio de dinheiro ou insumos da empresa. Incontinência de conduta ou mau procedimento, isso é, linguagem chula ou uso de pornografia em serviços e outros casos que são similares a estes. Negociação habitual por conta própria sem a permissão do empregador ou prejudicial ao serviço. Nesse caso, é aquele funcionário que, em determinado dia, ele chega vendendo um monte de coisa para os demais funcionários. Pô, não teve permissão do empregador para fazer isso. Isso é motivo de se dar a justa causa. Condenação criminal do empregado. Definitiva, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Nesses casos aqui de condenação, pessoal, é quando já é definitiva, como está falando. Definitiva, ou seja, foi homologado, está certo que vai cumprir aquela condenação. Nesse caso, sim, o empregador ele pode já aplicar uma justa causa. E mesmo com a condenação definitiva, se for passada para outro tribunal, aí não, né? Se subir para outra instância, aí nesse caso já não entra justa causa porque não foi concluída ainda o processo, não foi concluído ainda o processo. Desleixo no desempenho das respectivas funções, ou seja, o cara ali ele tá fazendo, mas ele tá fazendo muito mal feito alguma coisa. Ele tem desleixo, ele deixa tudo sujo, eu não sei. É mais ou menos isso aí, viu, pessoal? E isso aqui, claro, todos esses atos que eu estou avisando, eles devem conter provas para que a empresa não seja penalizada no futuro. Embriaguez habitual ou em serviço. Nesse caso, é o sujeito que bebe muita cachaça. E, assim, já teve jurisprudência julgando esse tipo de situação anteriormente que a empresa perdeu. Porque a embriaguez ela foi considerada como uma doença pela pessoa. Nesse caso, não se dá justa causa. Motivos de doença. Violação de segredo da empresa. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Abandono de emprego. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticados no serviço contra qualquer pessoa ou ofensa física, exceto em caso de legítima defesa própria ou de outras. Ato lesivo de honra ou da boa fama ou ofensa física praticado contra empregador ou supervisor hierárquico, exceto em caso de legítima defesa própria ou outras. Prática constante de jogos de azar, perda de habilitação ou dos requisitos em lei para exercício da profissão, em conduta dolosa do empregado. Atenção! Nos casos em que seja cabível a justa causa, é indicado que o empregador guarde provas das lesões cometidas pelo funcionário, porque certamente em caso de ação trabalhista terá um caráter decisório na conclusão judicial. Pois bem, sobre remuneração dos empregados, a remuneração ela não deve ser inferior ao piso da categoria, estabelecida em convenção sindical. Na forma desta, vai prevalecer o salário mínimo. O funcionário deve trabalhar, até 8 horas diárias, com descanso mínimo de 1 hora por dia. Horas extras terão acréscimo do DSE, quem não sabe, é o descanso semanal remunerado. Quando passar das 22 horas, entra também um adicional noturno.
A carga horária semanal não deve exceder as 44 horas de trabalho. O funcionário ele deve trabalhar no máximo 6 dias seguidos e deve folgar no sétimo, sendo da responsabilidade da empresa fazer a gestão da escala de revezamento e do controle de ponto dos funcionários. Faltas. As faltas não justificadas serão descontadas da remuneração do funcionário e descontado também do DSR da semana. Acima de 5 faltas não justificadas, já começa o desconto proporcional nas férias que o funcionário tem direito. E com relação às faltas não justificadas por mais de 15 dias, a empresa deve se utilizar por meio de publicação ou de envio direto ao funcionário, né, de avisos informando a justificativa das faltas, para pedir o comparecimento e utilizar desses meios. Após 30 dias, sem resposta dessas notificações, já deve começar as advertências e também já é justificável a demissão por justa causa. Imposto sobre a remuneração dos funcionários. De impostos nós temos o FGTS. O FGTS é como se fosse uma conta do funcionário, né, onde o empregador ele deve depositar lá mensalmente o equivalente a 8% do salário do funcionário. E esta conta, o funcionário ele não tem direito a sacá-la, exceto em alguns casos específicos, como demissão sem justa causa, falecimento do empregador, aposentadoria, morte do trabalhador, idade igual ou superior a 70 anos, doenças, né, como AIDS, câncer ou outras doenças que têm um estágio terminal da pessoa, ou aquisição de casa própria, financiamento habitacional, né? E na situação de demissão sem justa causa, o funcionário tem direito a receber o saldo que está lá, claro, o saldo depositado, mais 40%, que é equivalente a uma multa que o empregador, a empresa paga por demitir o funcionário sem justa causa, né? Dentro desse quadro aí de impostos, detalhe pessoal, o FGTS ele não é descontado do funcionário, é um valor à parte, né? À parte pago pela empresa para o funcionário, não é um desconto direto na folha de pagamento. Já o INSS sim, é descontado. E o INSS, a sua alíquota ele varia de 7 a 14%, dependendo do quanto a pessoa recebe. Nos casos de funcionários autônomos, é 20% da base, né, do salário mínimo. Mas vamos focar aqui na questão de CLT, os funcionários que são registrados, de 7 a 14, dependendo da sua remuneração. É descontado. O imposto de renda retido na fonte, né, é descontado antes do pagamento do salário. Seu cálculo pode ser visto nos recibos de salário. A alíquota é variável de 0 a 27,5% hoje em 2022. Depende do valor da remuneração, este imposto tem caráter anual, mas é pago sempre antecipadamente. Quando o funcionário for entregar a sua declaração anual do imposto de renda, ele vai informar tudo que foi retido no ano passado, tudo que foi retido em sua folha de pagamento. No informe de rendimento existe essa informação. E quando pago a mais do que deveria, ele recebe na forma de restituição do imposto de renda nos lotes sequentes após a sua declaração do imposto de renda. Conclusão: aqui aprendemos quais são as atividades do departamento pessoal, né? O que ele pode proporcionar de ajuda tanto para o conjunto da contabilidade como para as empresas, né? E o seu serviço ele está direcionalmente totalmente ligado à parte legal dos funcionários.
Isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem, por verem, por ouvirem mais esse curso, esse módulo.